Oi, gente. Será? Estamos em live. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai jogar Walking Dead. Acho que a gente pode fazer gameplay, hein? Episódio 1. A New Day. Acho que é a hora da gente introduzir primeiro o que a gente tá jogando. O jogo do The Walking Dead. Produzido e distribuído pela Telltale Games. Não. Ele conta a história do Lee, que tem 30 e tantos anos e costumava ser professor de história. E não sei se eu conto a história já, porque a gente vai mostrar. Ele é do rock. Não, ele não é do rock. Ele não é do rock. Olha ele do rock ali. Tá. Com o machado na mão. Ele, na verdade, tá sendo preso porque ele matou o amante da esposa dele. E esse é o nosso personagem principal, que durante o jogo vai se conectar com a Clementine, que é essa menininha bonitinha que tá aparecendo aí. Ela é uma gracinha. E vai protagonizar os próximos jogos do The Walking Dead. Ela protagoniza a grande maioria deles, na verdade. O Lee, spoiler. Tá, eu não vou dar spoiler. Mas o Lee é o principal. Desse aqui ele é o principal. A Clementine é que ela... spoiler? Eu não... Acho que não, meu bem. Pode dar spoiler, Pode, então. pode. Ele morre. Ele padece. E os próximos jogos são protagonizados por ela. Desse tamanho. Ele é um jogo bem antigo. De que ano que ele é, meu bem? 2012. Ah. Da Telltale Games, então, mano. A Telltale é conhecida por fazer esses jogos assim no estilo de quadrinho. Eles fizeram The Fables, que é da Vertigo, e que é o Wolf Among Us, que também hype demais, e agora o Walking Dead. Pois é, eles começaram, na verdade, nem como Telltale Games, eles começaram como o LucasArts, que fazia jogos pro Mac e pro Windows. Aí eles faziam esses jogos mais levezinhos, que não tinha tanto como perder. Aí em 2004, com a crise do mercado dos games, os desenvolvedores acabaram indo para essa Telltale Games e eles começaram a fazer jogos, não tanto focando em criar novos universos, mas conseguir o direito de propriedades intelectuais que já existiam e adaptar pra mecânica dos videogames. Aí surgiu essa... eles começaram fazendo CSI, Monkey Island, e depois eles começaram a fazer algumas coisas mais grandes que trouxeram mais visibilidade. Back to the Future, Jurassic Park. Alguém jogou algum desses? Você? Não. Eu também não. Aí depois eles acabaram adaptando The Walking Dead, que não é uma adaptação também direto dos quadrinhos, mas mais do estilo, assim, da estrutura da história e do universo. Então, essa galera tudo é personagem original. É muito legal porque, a gente tem um contexto mais do Outbreak, do Apocalipse, porque no The Walking Dead já é, semanas depois, porque o Rick tava em coma. Aí o Fear the Walking Dead e o jogo do The Walking Dead trazem essa perspectiva mais, do surto, de não saber o que tá acontecendo, de todas as estruturas se desmantelando. Mas é legal, porque, a gente vê que o Lee, ele era pra estar indo preso, era pra estar passando, por julgamento e tal, e ele acaba tendo esse recomeço, mostrando que, pouco importa o que os personagens faziam depois do apocalipse, mas sim como eles se adaptam a isso. E é muito legal porque, a gente tem as opções elas são postas falando mais de mecânica dos jogos. Agora vai a parte nerd. Que realmente, a própria mecânica do jogo de ter essas escolhas, ela mostra o que o personagem está pensando. Então, agora ele falou da esposa dele e tu pode pegar essa road pacifista, assim, e se conversar e não dar em nada. Ou tu pode mandar o cara socar bem lá, sabe? E dá pra ver que é bem isso que o Lee tá pensando. Mas... Pois é, aí, foi sugerido pro Robert Kirkman, que é o autor dos quadrinhos, fazer esse jogo mais com foco, não tanto no apocalipse, mas nas escolhas difíceis que a gente tem que fazer dentro do apocalipse.
Essa missão, a primeira, ela é bem conhecida por ser difícil também. Eu sei que quando eu joguei nessa e eu desisti. Ele bateu o carro, né? Me quebrou a perna, praticamente. Pelo visto. Ó. Eu tenho que achar um jeito de sair do carro. Ó, uma shotgun. Ai, eu adoro esses jogos assim. Meio Detroit Become Human. Sim, é. O Detroit, na verdade, se inspirou bastante nesses que saíram antes. Vai, porrada. Porrada, porrada, porrada. Eu tenho que... Acho impressionante quantos plots de acidente de carro tem em The Walking Dead. Eu acho que ninguém espera um zumbi. Um zumbi, tipo, uma pessoa que só começa a andar na frente. Eu li um artigo também, vou mandar o título aqui pra vocês, caso vocês tenham interesse também em dar uma lida. E ele fala então sobre a representação de trauma em videogames, que começou sendo uma ideia que não era muito... não apetecia muito, né? Quem é que quer, tipo, no seu horário de lazer, ver algo que vai, tipo, tratar sobre trauma, vai ser Eu exaustivo. adoro. Eu escuto às vezes, quando tu não tá em casa, True Crime, enquanto eu lavo a louça. Her legs, my cara. Her tongue, cara. Her legs, Pois é, mas tipo, eu vou admitir que eu também faço isso quando eu tô fora de casa. Mas é um guilty pleasure. Eu não posso pegar e dar com uma shotgun. Vai doer, né? Vai doer. Eu vou fazer isso. Você quer bater em alguém com a shotgun? Eu quero bater na... Eu tenho que pensar... Ó. O policial morreu. Falecido no chão. Eu preciso olhar... para além. Desculpa, meu amor, te interrompi. Não, eu me concentrei também no jogo, mas então... É um jogo muito legal, ele foi remasterizado recentemente, mas ele não tá no 100% os gráficos ainda. Ah, eu tenho que mexer nele. Ele deve ter a chave, não? Pode ter, não, eu acho que sim. Mas só dá pra olhar pra ele, tá parecido ali. Deixa eu ver se não tá no carro. Tá, vai olhando aí procurando achar que eu falo um pouquinho mais sobre trauma. Palestra, meu bem, palestra. Tá, então, sobre o trauma. Se argumenta então que os jogos, na medida que eles foram se desenvolvendo com o passar do tempo, com que foi focando mais também em desenvolvimento de narrativas, diversificação delas, tipo a incorporação de temas que a gente vê na vida real, tudo isso faz uma forma nova de lidar com trauma, que a gente não vê tanto, não vê tipo em outras formas de mídia, como livros ou filmes, séries, porque nisso a gente também, tipo, a gente interage com o trauma em livros, por exemplo, imaginando ele. Então, a nossa forma de interação é ler e, tipo, criar na nossa cabeça essa imagem. Então, a gente tem, tipo, uma interpretação completamente única. Nos jogos é diferente porque a gente incorpora também na mecânica do jogo como isso afeta. Ah, agora sim. Aí, tipo, um dos exemplos dos jogos que tem essa relação é Papers, Please, que foi jogado no canal também, né? Como assim? Qual que é a relação que o Papers, Please tem? Né? Tipo, tu, em vez de tu somente ler sobre o que é a história do Papers, Please? É sobre ditadura, né? Em vez de tu ler sobre, tipo, regimes ditatoriais, tu vai ter essa experiência de realmente o que é se esconder no regime ditatorial. Tipo isso. Faz sentido. Tipo isso. Então isso aqui é tipo simulação de apocalipse? Simulação do apocalipse. Simulação de apocalipse. Mas, tipo, tem outros aspectos que tornam a experiência de jogos com trauma diferente. Pera assim que... Ô, céus. Vai pra trás, 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 vai pra trás. Pera aí. Nossa senhora. Momentos de tensão. Peguei. Eu adoro essa trope deles descobrindo como os zumbis funcionam. O pavor inicial deles, tipo,
caramba, o que essa pessoa tá levantando e vindo atrás de mim de forma animalística. É chef's kiss. Eu adoro The Walking Dead. Eu vou matar. Posso matar? Acho que tu deve, na real. Põe. O Alex falou, o trauma faz a gente se identificar com o jogo também, e ver que não existe experiências individuais. Me soa como acalento, né? Uhum. Real. O artigo fala sobre isso mais pra frente, mas essas 3 formas, então, que a gente interage com o trauma de maneira diferente no jogo é por meio da interação, mas uma dessas interações uma dessas formas é a interatividade, porque a história, ela tá meio que travada atrás de quebra-cabeças. Quebra-cabeças. Por exemplo, quando a Luísa teve que chutar a janela pra sair. Tu não vai experienciar a história se tu não fizer esses pequenos quebra-cabecinhas, sabe? Então, também tem a forma como, principalmente em jogos da Telltale, que saem, tipo, de episódio em episódio, a interatividade do feedback que a gente passa pro sistema, por exemplo. Amor, peraí. Ó, quem apareceu? Quem apareceu? Foi embora. Esse tamanho, ela lá em cima. Ai, o que eu faço agora? A gente, tipo, eles foram percebendo que as pessoas que estavam jogando os episódios iniciais do Walking Dead gostavam muito mais das sequências da narrativa do que os joguinhos do quebra-cabeça. Então tu vai vendo que no futuro vai ter menos disso. Vai ter mais partes da narrativa. E diálogos do Lee que tu pode escolher. Eles também mudam, por exemplo, se tu... Um personagem que é odiado, eles vão vendo, captando isso, e pra frente eles vão, tipo, mudando o rumo que vai dar esse personagem, vai mudando a história de forma a captar uma reação mais emocional dos telespectadores. Que foi isso que o jogo acertou e a série The Walking Dead começou a errar pro final, né? Pois é, por isso que eu tive que me divorciar do The Walking Dead. Pois é. Eu parei de assistir depois da morte do Carl, que foi terrível pra mim. Uma criança neurodivergente, hiperfixada em The Walking Dead. O Carl morreu, eu passei, tipo, uma semana sem ir à escola. Só parei de assistir a série e comecei a seguir uma conta que contava pra mim o que acontecia toda semana. E outra coisa que o Alex falou também é a empatia, porque a gente realmente, tipo, é colocado na posição do personagem. Meio que somos nozes. As árvores somos nozes. Como as árvores. Nozes. Tipo, também não é tanto sobre quem o personagem não é sobre ele ser um historiador, é sobre o que ele pode fazer. O Lee tá mexendo na árvore? Não, eu estou mexendo na árvore, entendeu? Isso é sobre a interatividade e também tem sobre a cumplicidade. Que é tipo, eu tô presente nessas atitudes, eu tô controlando o Lee, eu tô controlando os diálogos dele, então todas as consequências dos atos dele também são consequências minhas. Que é o que me pega bastante. Eu tenho muito medo de ser mal educada em jogos, porque eu fico com medo da reação dos outros personagens e o que eles vão pensar de mim. Ninguém quer nos ajudar. Em Detroit Become Human teve um momento que tem aquelas robôs que... As lésbicas que... Tipo, tu pode escolher interrogar elas de forma pacífica ou matar elas. E eu apertei o botão errado. Eu matei elas e eu, tipo, senti que eu tinha cometido um crime de ódio contra a comunidade LGBT. Mas que opção estranha de ter no jogo, né? Matar as lésbicas, sim ou não? Devia ser legal. Eu adoro o joguinho. Isso dá pra abrir, assim? Dá pra pegar as coisas, colocar no inventório? É que não tem nada que preste aqui. Mas, tipo, eu não entendi eu não poder pegar as facas de cozinha, né? Porque já posso matar zumbis. Mas eu acho que também por ele não estar nessa mentalidade de vou matar zumbis, que a gente tem, tipo... tem uma nota ali. Examinar a nota. Pois é, sempre tem esse começo, tipo, uau, eu matei uma pessoa. Uhum. Mas eu gosto de todo tipo de conteúdo que coloca as pessoas em estado de natureza. Um negócio meio Senhor das Moscas. Não, é bem Senhor das Moscas, né? Ah, meu Deus, não se tem paz um segundo nesse jogo.
tua sorte é que eu tenho muita habilidade. Ah, mentira que ele escorregou de novo. Toma. Vai, cachorra. Toma. Que bonitinha. Ela veio ajudar. Solta o meu pé. Tá, calma aí. Aí. Chute nela. Essa é a mãe da Clementine? Não, essa é a babá que os pais dela deixaram ela. Que é a pequena querida. Não vai dar pra matar ela, Clementine? Me dá aqui o coisa. Obrigado. Um momento. Só um segundo. Só um segundo. Ups. Boink. Boink de novo. E boink de novo. Só pra ter certeza, né? Aterrorizante. Será que ela tá viva? O trauma da criança, disse ela. Cara, a Clementine realmente... Ela, o Carl da série, o... Crianças traumatizadas. A Lizzie, a Mika, a Alicia, do The Walking Dead, o Nick. Tem muito isso de crescer no apocalipse, né? E a Clementine, tu vê muito isso. Eu acho que é muito mais sobre a história dela, sobre a história do Lee até o primeiro jogo. Tanto que, tipo, a gente tá na casa dela, a gente tá fazendo as coisinhas dela, sabe? E... é muito interessante, mas os protagonistas, eles vão variando. Mas tu vê isso de realmente tu crescer no estado da natureza, o que seria isso, sabe? Pois é, tem, tipo, vários exemplos da, tipo, a diferença dessas crianças criadas no apocalipse e as crianças que, tipo, tiveram algum contexto do que era o mundo, do que eram as normas sociais. Um exemplo disso é a série que eu não assisti ainda, que eu acho que é World Beyond. World Beyond. Que é 10 anos depois do apocalipse e narra a história de um grupo de adolescentes que, tipo, nasceram no apocalipse ou não tem memória de que era o mundo antes. Está na lista. Tá, peraí que eu tenho que ajudar a Clementine. O Batman tem teto. E quando é que eu vou jogar, hein? Nunca, se Deus quiser, nunca. Aqueles irmãos mais novos que ficam com o controle desconectado, sabe? Não, eu tenho os PDF aí, meu bem, olha. Eu queria pegar uma coisa pra me defender, um pedaço de pau, um negócio assim. Tu já não tem martelo? Ah, devo ter mesmo. Ah, mas esses coisas que aparecem, por exemplo, You helped Clementine calm down a little. Pra que isso serve? Tu leu sobre isso? Li. Tá. Então, é o seguinte. Esse jogo do The Walking Dead, ele tem esse fenômeno que eu li que se chama daddying. Daddying! É assim, tipo, enquanto as pessoas que são responsáveis pela indústria dos jogos vão amadurecendo, que seriam então homens brancos, classe média alta e tal, eles acabam trocando essa identificação do protagonista que salva a donzela em perigo para um homem já, então, traumatizado, moralmente comprometido, que está nessa posição de se redimir por meio da paternidade, que seria então a relação do Lee e da Clementine, a relação do Joe e da Ellie. Também tem o exemplo do BioShock, que eu me esqueci o nome dos personagens, mas também tem essa relação. E a diferença no que a gente vê, tipo, nesses dois outros jogos e no The Walking Dead é que no Last of Us, por exemplo, no BioShock, eles são... As meninas, elas acabam se tornando meios pelos quais os personagens masculinos vão encontrar a redenção deles. Tipo, tudo acontece para que eles melhorem como pessoa. No final do The Last of Us, inclusive, tipo, acaba que a Ellie, por conviver com o Joe, ela amadureceu horrores, ela teve que passar por várias situações que traumatizaram ela. Ela tá, tipo, em 10% do que ela costumava ser antes, sabe? E enquanto ela afeta positivamente o Joe, ele afeta ela negativamente.
E isso meio que não acontece tanto em The Walking Dead, que no final do jogo, como a gente falou antes, e alerta de spoiler de novo, ele acaba morrendo e se sacrificando por ela. Então... Pois é, mas o interessante da Clementine com o Lee é que a Clementine tem o AJ, né? E a Clementine, no momento que o Lee morre, ela começa a ter essa relação mais de, tipo, preciso salvar o AJ, porque ele é a última coisa que a gente tem. Quem é o AJ? O AJ é um bebezinho que nasce no meio dos jogos. E ele, se eu não me engano, ele é filho do Lee. Ou ele é filho... Enfim, ele é filho desse grupo deles, né? E a Clementine, tipo, cria ele como se fosse irmão dela. Porque é, né? O AJ é a única coisa. Pois é. Tipo, é que as ações do Lee, então, elas acabam meio que funcionando pra preparar ela pra um mundo sem ele. Ele não tá, tipo, tentando ser o pai dela, ele tá tentando ensinar ela, tá tentando proteger ela, e por meio disso a relação deles vai se construindo, mas é uma relação, então, de paternidade enraizada na não violência, no carinho e no auto-sacrifício. Uhum. E a gente vê isso porque, tipo, a cada atitude a gente vai perceber. A Clementine tá olhando. Enquanto a gente tá tomando decisões, a gente vai lá, conversa com ela e ela acaba funcionando também como uma bússola moral deles, sabe? Uhum. Então, isso é muito legal. Mas o artigo que eu li, que eu vou botar aqui também, sobre o Daddying. Big Daddies and Broken Men. Ele foi escrito antes do The Last of Us 2, então eu acho que, tipo, não se aplica tanto. Eu acho que no The Last of Us 2 a gente vê bastante as consequências do Joel na Ellie, né? O Alex falou depois, ela perde o AJ e fica procurando ele. Sim. Que nem o Joel perde a Ellie, né? Eu acho que o que é interessante também da série é que ela não fica exatamente igual ao quadrinho, sabe? Várias coisas vão acontecendo entre os atores que fazem com que o plot vá mudando. Essa é a diferença também entre o jogo e a série, tipo, é algo muito mais intencional. No jogo, no caso, porque na série a atriz que faz a Sofia era muito criancinha, ela não sabia se ela queria atuar ou não, e daí acabaram matando ela. Outra coisa interessante é que, tipo, se tu não fala nada, tem como tu ficar em silêncio. Eu odeio em outros jogos quando, tipo, eu não falo nada e daí eles escolhem pra mim o que eu tenho que fazer. Vou conversar com a Clementine. Eu posso ter contado o meu texto? Pode. Eu li um texto sobre pedagogia morta. Como ela morreu? Como a pedagogia morreu. Não, é uma professora de relações internacionais que ela fez uma simulação, tipo Model U Nations, tipo uma MOOC, de apocalipse zumbi. E para explicar a teoria das relações internacionais. Daí ela pega 4 teorias principais, que é principais para a simulação, né? Que é neoliberalismo, neorrealismo, construtivismo e tem mais uma, eu não vou lembrar. Mas ela pega essas teorias e ela divide a turma e cada uma dessas teorias tem que trabalhar em como resolver o apocalipse, em como as instituições, por exemplo, no caso do neoliberalismo, iam se organizar para enfrentar o apocalipse, né? E é muito interessante que ela também compara o apocalipse, os zumbis, né? Ela falou que utilizou zumbis porque ao mesmo tempo fornece esse distanciamento, por uma coisa que não é real, é um trabalho da ficção, né? E ao mesmo tempo fornece essa aproximação, porque justamente por ser um trabalho de ficção, a gente conhece muito, sabe? A gente sabe muito sobre o apocalipse zumbi. Porque é uma coisa que tipo, tem série, tem jogo, tem muita coisa, assim, tipo... Filmes pra caramba. Filmes... ela fala, inclusive, que ela usa o molde do apocalipse a partir do Guerra Mundial Z. E no que eu li isso no texto, eu pensei, ok, então acabou o mundo, né? Porque os zumbis da Guerra Mundial Z, eu acho que pior que eles só os The Last of Us. Que os The Last of Us só falta saber ter CPF. E aí, eu acho que eu já falei com todo mundo que eu tinha pra falar. Já? Tem mais uma galera. Peraí. Galera.
Imagina, Apocalipse, eu preciso de um doutor, eu preciso de um doutor. E daí aparece um doutor em relações internacionais. Um novo que o nome da criança é Pato. Não é o nome dele, é o apelido dele. Tu não ouviu? O apelido dele é Duck, porque tudo que acontece com ele é Water of a Duck's Back. Ele não se importa com as coisas. Daqui que é minha vez. Mas... Apertou 2 vezes a mesma coisa. Ah, mas o problema é meu se eu sou uma analfabeta funcional. Eu fico pensando que o Apocalipse no Brasil, por exemplo, seria muito diferente, porque a gente não tem a quantidade de armas disponíveis que eles têm. Pois é, né? Os muros também geralmente são bem mais altos. No Brasil? É verdade, os muros de concreto com caco de vidro em cima ia resolver todos os problemas do Apocalipse no Brasil. Mas o Fear the Walking Dead mostra também essa diferença cultural entre... Em como seria o Apocalipse nos Estados Unidos e como seria no México, né? Já tem... Ai, mas é muito estereotipado, né? É, aquele filtro meio amarelo, México... É um negócio mais estereotipado, mas também aborda uns tópicos bem importantes. No Fear the Walking Dead tem toda uma disputa sobre terras que costumavam ser dos nativos americanos. Então mostra a oportunidade do apocalipse como reforma agrária. E os nativos americanos vão lá e tomam de volta uma terra que costumava ser de agricultores após ser terra indígena. Ou seja, só um apocalipse para fazer a reforma agrária nos Estados Unidos. Na real que sim. Pois a gente vê também como todas as tentativas do governo americano de criar um lugar seguro falham, é diferente do Last of Us. O governo acaba se tornando uma instituição autoritária, uma ditadura. Qual teoria das relações internacionais tu acha que sobreviveria no apocalipse? Realismo? Eu acho que os realistas... Sobrevivência do Estado. Sobre proteger a minha família e nada mais. Pois é, no artigo que eu li, os alunos que mais se deram bem na simulação foi os que ficaram com o neoliberalismo. Ei, morreu aquele ali, pobre, coitado. Deus o tenha. Foi com Deus. É porque o apocalipse zumbi meio que vai acreditar nas instituições pra te ajudar. Eu não ia pra ONU pedir ajuda se começasse o apocalipse zumbi. Pois é, porque a gente vê no The Walking Dead, por exemplo, a CDC, o Centro de Controle de Doenças, protocola se auto-explodir. Que mais? O exército jogou bombas nos grandes centros metropolitanos, porque quanto mais pessoas, mais possibilidade de zumbi, o que não faz muito sentido, mas ok. Que mais? Pois é, em Fear the Walking Dead também tem um grupo de militares que acabam também só se aproveitando dos recursos que eles têm e só, ih, morreu todo mundo. Tristeza. Rede Pilado hablou fatos. The Walking Dead teve que andar para que The Last of Us pudesse correr. Estou contigo. É verdade. É verdade. É verdade. Pensando também sobre como eles se apegam e largam do conceito de democracia quando é mais conveniente para eles no The Walking Dead, em vários momentos. Tu pode fazer uma montagem de todas as vezes que a gente fala isso é uma democracia, isso não é uma democracia. Também tem a prisão no The Walking Dead da terceira temporada, que a gente vê que os guardas simplesmente largaram os presos. Todo mundo vai de comes e bebes, né? Sim. Na situação do apocalipse zumbi, eu sou contra o Estado. Eu acho que a sociedade civil global é a teoria que melhor... eu acho que a sociedade civil global era a que é melhor lidar com o apocalipse, a teoria. Porque realmente, assim, acabou o Estado, como é que a gente vai se organizar como sociedade? E não diria as ONGs, as organizações... E onde está o nosso amado Resident Evil? Etarismo do Game Pilados. Pois é, eu não joguei Resident Evil. Eu vou falar, papo reto, Igor. Eu joguei Resident Evil, não joguei não. Eu vi o filme do Resident Evil e achei horrível. Olha, eu acho que a gente tem que dar uma chance. Eu acho que não.
Ah, mas Resident Evil tem um negócio meio diferente, né? Uns zumbis meio monstros. Sim, e tem a Raccoon Corporation. É Raccoon? Pois Como é que é o nome? Eu sou contra esse negócio de zumbi diferente, porque pra mim, mídias sobre zumbis não são sobre zumbis, são sobre as relações humanas. Eu sou The Walking Dead aí pro resto da vida. Olha só, o que perguntaram ali no chat? Pilado. Seria o apocalipse zumbi a última fase do anarcocapitalismo? Sim. Ban ele, dá ban ele agora. Não, eu sou defensora do pilado, fixado. Mas sabe por que eu digo de sociedade civil global? Porque justamente assim, a gente pensa muito em ONU, a gente pensa muito em organizações transnacionais, em ONG, essas coisas. Mas na verdade, por exemplo, o Comando Vermelho, ele é uma parte da sociedade civil global, né? E eu acho que isso que é muito interessante pensar. Eu acho que realmente é isso. Explica pra gente como o Comando Vermelho faz parte da sociedade civil global. Pois é, eu li uns textos e pra cadeira do Igor, inclusive, que realmente qualquer grupo que ele se une em prol de agir em partes que o Estado não agiria, por exemplo... Gamificados apoiando o Comando Vermelho. Não, eu não tô dizendo que é bom, sabe? Mas esse livro que eu li dessa autora, também tem o do Keck do Sinkin, que é muito bom se vocês quiserem dar uma olhada. Eles falam que, por exemplo, até redes de terrorismo, elas fazem parte da sociedade civil global porque eles reivindicam algo. Por exemplo, eles têm uma missão. O modo que eles atuam não vem muito ao caso. No caso de que, seria mais um quesito de realmente somos uma organização em prol de suprir algo que o Estado não está conseguindo fazer. E nesse caso seria, por exemplo, assim, nós somos uma organização em prol de garantir a nossa sobrevivência, sabe? É meio que uma mistura de liberalismo com realismo, assim. Muito interessante. É bem interessante. Aí, olha só. O Menta com Flocos também nos falou. Também tem aquele jogo de zumbi que tem umas aberrações. O Dead by Daylight, que é o preferido dele. Eu nunca joguei esse, na real, vou colocar na minha lista agora, porque eu sou obcecada por coisas de zumbi. Não sei se devo perceber, mas eu gosto também disso, dos zumbis meio malucos, mas quando tem contexto. Eu sei que em The Last of Us é porque tem alguma progressão, tipo, os zumbis que estão há alguns anos são os normais, os zumbis que passou, 5 anos são os que fazem os clickers, essas coisas, e, quanto mais monstro, quer dizer que faz mais tempo que eles zumbis estão transformados. E no The Walking Dead, eu também acho que é, meio assim, porque no início eles eram meio um pouquinho mais cientes, tem aquele zumbi que a gente vê tentando girar uma maçaneta, tem o zumbi que tá tentando entrar na casa dela, e daí... Talvez tenha sido que, o The Walking Dead se esqueceu desses zumbis mais autocientes. E tudo bem, acontece, mas eu, como fã do The Walking Dead, acredito que tudo é poético. Então, depois de um tempo, eles também começam a ficar mais inteligentes, começam a correr, começam a ficar mais inteligentes. E é isso que a série do Daryl em Paris vai abordar. Uhum. Muito curiosa, na real. A minha hiperfixação voltou e eu quero que a Luísa assista todos os The Walking Deads comigo. O Igor falou. Não, aqui Ali, ó. Mas é uma leitura de sociedade civil global bem mais gramsciana. Sim, com certeza. Essa leitura, ela, os autores liberais, eles falam sobre ela, mas na verdade ela surge justamente do sentimento de panarabismo e das organizações dos mercadores árabes. Realmente em agir como um ente do Estado, mesmo que a gente não seja do Estado. É um ente do Estado feito por indivíduos. Então eles têm mais essa visão gramsciana, principalmente de uma perspectiva do terceiro mundo, assim, né? O Pilada falou, mas é verdade, o Comando Vermelho, assim como as organizações criminosas, vem para surgir no vácuo do Estado. A criação do Comando Vermelho no regime militar do Rio de Janeiro, quando presos políticos e bandidos comuns dividiam as celas e criaram a organização para exigir os seus direitos. Meu pai fez TCC sobre isso. Meu Deus, que legal. Ele é formado em Direito. Que massa! O Igor falou também que na leitura liberal, a sociedade civil global serve mais para amparar as instituições liberais. ONGs, padrão. E o Pilada falou que o Comando Vermelho nada mais é que uma criação do Estado. Real.
que tá acontecendo aí? A gente chegou na cidade, tem muitos zumbis, e aí esse pessoal nos salvou, e o menino tá todo sujo, e achavam que ele tava mordido. Mas a mãe disse que ele não tá mordido, mas o pai tá mentindo, né? Ó, o Red Pilado soltou uma opinião errônea, na minha opinião, de que The Walking Dead até a quarta temporada era bom, depois foi uma... Ficou um porre, amor. Não falou um porre. Um porre. Eu acho que ficou muito bom até, tipo, a 7ª temporada, porque, tipo, a gente vai vendo outras organizações, outros, tipo, problemas, como que a humanidade vai se adaptando à falta de alguns insumos em combinação com o trauma. O negócio do Terminus é muito, sei lá, acho que é muito importante a gente ver, tipo, todo o conteúdo de zumbi, apocalipse, os canibais. Eu acho que The Walking Dead aprofundou bastante o tema fazendo isso. Também tem, tipo, o pessoal do lixão, que tem essa visão mais, tipo, mais utilitária, como conseguir as coisas do jeito menos trabalhoso possível. Isso é muito interessante também, tipo, as diferentes formas de organização que eles vão mostrando. Ó, o Igor falou, inclusive tem muito estado mais extorquidor e criminoso que o Comando Vermelho. Igor, anarquista ao vivo? Rede Pilado. O Comando Vermelho, a milícia e o Estado entram num bar. O garçom pergunta, mesa pra um? O gamificados banido da Twitch. Amanhã. Não, mas eu usei o Comando Vermelho como exemplo. A gente pode, tipo, o exemplo que usam nos textos são as organizações terroristas, justamente, né? Não, Igor, o problema é a seletividade na hora de condenar organizações terroristas e ignorar estados terroristas. Exatamente, exatamente. Como cospe fatos. Igor Castellano engasgado com fatos. Igor, você já pensou em ser professor de Relações Internacionais? Eu acho que ele seria um ótimo professor de Relações Internacionais. Ah, um negócio legal também. Tem um negócio que no Last of Us eles mostram e no The Walking Dead sinto falta. Que é a gasolina vencendo, tipo, as coisas vencendo. Parece que no The Walking Dead eles só vão, tipo, pegando as coisas e elas nunca acabam, sabe? Pois é, né? A gente botou no título narrativa, interatividade e representatividade. A Clementine, ela é bissexual, né? A Clementine é bissexual? Aham. Não sabia. É. Ela tem um romancezinho na temporada final, ou na 4, se eu não me engano. Que ela acaba num reformatório pra jovens. E eles se organizaram, todos os diabinhos, assim, pra sobreviver ao apocalipse junto. Os delinquentes. E a Clementine, ela tem essa escolha que ela pode se apaixonar ou por um menino ou por uma menina. Que lindo. Que lindos os gays. Mas The Walking Dead também tem bastante personagem LGBT. Mas tem uma crítica que todo mundo faz à representatividade de raça no The Walking Dead. Você já percebeu que toda vez que introduzem uma pessoa negra nova, a antiga morre? É que nem quando morre uma lésbica, aparece outra. É, só dá o respawn. Pois é, e a Clementine é uma das primeiras protagonistas LGBT dos jogos de narrativa. Foi. Desculpa. Tentei matar a Luísa. Ai, tá tudo bem. Foi no teu nariz? Tá tudo bem. Falando em representatividade, né? Você e Igor escrevemos um artigo bem legal sobre isso, né? Que inclusive baseou os vídeos que estão saindo agora no canal. Fizemos 6 vídeos sobre representatividade LGBT em homenagem ao mês do orgulho. Falou, o Rick tem uma jornada de ser um cara fiel à lei e à ordem nas primeiras temporadas e depois ele vê a maldade humana e sucumbe ao novo normal. Sim, e tudo isso pelo que? Família. É que o Rick, ele é um idealista, né? E daí ele tem todo... The Walking Dead, tu vê muito isso de combate de filosofias, né? Que é o que vocês estão falando no chat, principalmente, também. Pois é, ele vai, tipo...
relativizando o que é ok pra salvar a família dele. Ele vai percebendo também que, tipo, tu dá uma voz pra todo mundo e todo mundo tem, tipo, peso igual de decisão. Às vezes não vai funcionar porque tu tem que realmente pensar em sobrevivência. Mas isso O Rick... Isso a gente vê muito no direito internacional, né? O Rick vai de liberal pra realista, liberal, realista. Liberal, realista, liberal. Ai, que lindo! Ai, como o Leon fofo, queria que pais atenciosos fossem de verdade. Não, pobrezinha. Lembro que na primeira temporada eles só matavam necessário, sim, depois na quinta temporada literalmente matando um homem simples só com os dentes. Uhum. Na jugular. Icônico demais. Tem até monarquia no The Walking Dead, né? O negócio do rei. Do Kingdom, né? É, o reinado do Ezekiel, muito massa. Eu gosto muito da ingenuidade do The Walking Dead deles achando que vão ir pro mar e no mar não vai ter zumbi. E daí, tipo, cai avião e tem zumbi, tipo, da queda do avião, tem zumbi de naufrágio, tem zumbi que tá só, tipo, nadando no oceano. Eles ainda acabam, tipo, numa batalha com outros navios, tipo, piratas. Não existe paz. Todo mundo em estado da natureza. Como seria o FSM zumbi? Pior que eu esses dias eu tava pensando sobre. Ele não tem mais o que fazer, às vezes. Daí ela acorda assim, olha pra mim. Se acontecesse o apocalipse zumbi. Daí me dá um plano detalhado. Eu simplesmente reconstruiria o mundo na UFSM. Mas parando pra pensar, o UFSM realmente seria um lugar bom, porque é afastado. Os zumbis de Santa Maria provavelmente não viriam pra cá, ficariam pra lá. Tem o hospital veterinário, tem o hospital, tem a comida da Rio. Mas não esperem, né? Porque pra lá que eu vou. Não precisa de tanta gente lá. Vocês podem ir. Vocês têm um plano pro apocalipse zumbi? Porque eu fico de vez em quando pensando, tipo, qual dos meus amigos eu ia buscar. Quais eu ia deixar pra trás. Pra onde a gente iria. Esses dias eu tava pensando sobre o que aconteceria com as minhas gatas no apocalipse zumbi e eu realmente comecei a chorar. Na verdade, a Luísa me fez chorar, porque ela começou a perguntar o que elas iam comer. Eu nunca fiz isso, né? Eu no meio do apocalipse zumbi procurando ração. É de peixinho, porque a Livy só come de peixinho. O que vocês estão fazendo aí agora? Eu tenho que distrair os zumbis pra pegar a chave do lugar que a gente tá com aquele que tá preso ali. Aqui eu já olhei tudo que tinha por lá, né? Pois é, os zumbis, tipo... Tem uma cena na primeira temporada que o Rick pega e mata um zumbi pra passar o sangue no corpo dele e disfarçar o cheiro. Ele fala, tipo, pega a identidade dele e fala, fulano, eu vou contar do fulano pra minha família. Você é muito especial, cara. E ele nunca mais lembra do fulano. O Alex, cara, não sei se ia tancar, talvez eu iria de base por mim mesmo no apocalipse. O Igor, o mais legal deve ser experimentar a vida como zumbi. Incrível, maluco! Maluco, maluco, maluco! Ele tá indo ter uma experiência empírica lá. Quer viver a vida ao máximo, viciado em viver. Viver ao máximo. Se todo mundo quer ser zumbi, aí fica difícil, né, galera? Alimento liberado pela rua. Outra coisa que eu li num artigo outro dia, referência para vir num TikTok, como o The Walking Dead também demonstra a violência de gênero, tipo, sabe, na sexta temporada, depois que a Beth morre e daí eles estão naquela jornada que eles, tipo, ficam andando na estrada por muito tempo, matam cachorro, comem cachorro e tal, e a Maggie tá, tipo, super deprimida, a Sasha tá super deprimida também. Tu morreu. Mas volte, dessa vez você consegue. E daí a Maggie abre um porta-mala e tem uma mulher amarrada. E, tipo, eu sempre pensei que era, tipo, alguém que tinha simplesmente entrado num carro e, tipo, morrido. Mas eu não tinha percebido que era uma mulher amarrada que tinha, tipo, sido sequestrada antes do apocalipse começar. E depois, quando eles conseguem entrar num celeiro e eles passam a noite lá, que tem uma tempestade e tal, ela encontra outra mulher que também
tava amarrada, tipo, em situação de refém, basicamente. E como, tipo, são situações que estavam acontecendo quando começou o apocalipse, sabe? E durante também tem, tipo, a situação que ela passa com o governador e tal. Esse jogo do The Walking Dead tem pro celular. Tem outros jogos do The Walking Dead também pro celular, que é mais focado na dinâmica de matar zumbi. Uhum. Tem uns web episódios do The Walking Dead, inclusive, não sei se vocês já viram, que, tipo, matam um zumbi com uma agulha de tricô. Me sinto muito representada como tricoteira. Também tem alguns zumbis que a gente vê na série, tipo, o primeiro zumbi que o Rick mata, que é aquela mulher que tá, quando ele tá de bicicleta e ele encontra aquela mulher que tá sem as pernas, tipo, assim. E a gente vê, tipo, como que ela virou zumbi e que, na verdade, ela morreu salvando os filhos dela. Aí tudo que The Walking Dead solta eu adoro. Tipo, consumindo tudo com minhas mãozinhas. Bah, que tu viu que ele fez? Usou o travesseiro de silenciador. Uau. Tem uma teoria também que o Game Theory. Não, o Game Theory. É o Theory alguma coisa. Aquele canal que tem tipo Food Theory, Game Theory, Movie Theory. Ele postou que na verdade parece que tipo, com os anos passando no apocalipse, pode ser que eles tenham problemas de audição por causa do barulho das armas, né? Que na maioria das vezes eles usam sem silenciador, sem abafador de orelha. Então, quando o tempo vai passando, eles vão ficando mais surdos, né? Então, talvez seja por isso também que o Carl não ouviu o zumbi que matou ele, por exemplo. Vai fazendo com que os sobreviventes sejam nerfados, basicamente. Eu nunca joguei esse jogo, mas a jogabilidade me parece um tanto complicada. É ruim ou não? Esse? Acho que sim. A jogabilidade é bem boa, na real. Tipo, o primeiro é meio ruim, porque, tipo, eles estão pegando as mecânicas ainda de, tipo, como que tu vai fazer, tipo, as escolhas, mas sendo que tem umas missões que são, tipo, abre a porta, sabe? Abre a geladeira, essas coisas assim, sabe? Tipo, que nem as do início. Mas de resto é bem bom. Mas os próximos jogos, eles melhoram bastante na jogabilidade. Mas esse é legal também, eu gosto desse. Eles vão vendo também quais aspectos dos jogadores acabaram gostando mais, quais acabaram gostando menos. Então tem menos dessas coisas, tipo, da quebra-cabeça e mais do negócio mais interpessoal, mais da conversa, das atitudes dele que, tipo, impacta a narrativa. Pois é, e eles melhoraram a jogabilidade conforme os jogos foram saindo, né? Mas ganhou muitos prêmios esse, justamente porque a Telltale é muito boa em fazer esses jogos interativos, assim, realmente sentir que tá na história, sabe? Você fica vidrado, assim, por horas. Inclusive, eu quero terminar esta missão antes de terminar a live. Com licença, querida. Opa! Nhon. Ai, nhon. Toma. Ai. Tecnicamente, ele não teria... Ó, falei. Não morreu. Tem que dar na cabeça. Que horror, a morte é um dele. vírus que controla o sistema nervoso, né? Daí tem que cortar a medula aqui. Ou afetar o cérebro de alguma forma. Porque ele faz com que o teu único impulso seja comer o quê? Carne. Então, tipo, Não. tu não tem, tipo, não é que os zumbis, quando eles viram zumbis, eles ganham uma força sobre-humana, eles ganham superpoderes, não, eles, tipo, sabe quando falam que o ser humano tem a capacidade de comer um dedo, assim, como se fosse uma cenoura, mas não faz porque ele sabe que vai perder o dedo e vai doer. Então, tipo, meio que tira essa trava e eles se destroem por comida. Mas aí tem até eu falando coisas nojentas, sorrindo de orelha a orelha. Mas tem até uns zumbis que, tipo, chega, eles comem tudo que eles têm pra comer, aí eles ficam cheios, daí eles vomitam e daí eles vão comer de novo. Uau. O zumbi com PA. Agora tá bom o som.
Acho que acabou. Acho que acabou o primeiro episódio. A gente tá no segundo capítulo. E esse segundo capítulo é 3 meses depois do que aconteceu. E o que aconteceu? Acabou a comida. Acabou a comida. Acabou a comida. E o que mais? Acabou a luz também. Acabou a luz e a comida. Como que terminou o último capítulo? O primeiro capítulo acabou, a gente tava no motel. Daí o pessoal falou, esse lugar parece um lugar bom pra gente ficar. E daí acabou a luz no exato momento. Agora a gente ouviu um grito e tá indo atrás. E o tema desse episódio é fome. Fim de recursos naturais e como que vamos lidar com isso. Ei, alguém se quebrou aqui. Quem é essa pessoa? Pera aí, ó. A gente tem um dilema aqui, ó. A gente só tem 4 comidas pra 10 pessoas com fome. O que a gente vai alimentar? As crianças, eu acho. Nós mesmos. Ou... Tu que escolhe? É. Uau. É o trolley problem. Quem é que eu vou alimentar? Eu tenho 4 comidas. Se bem que não dá nem pra chamar de comida esse Lunchables, né? Iogurtezinho. Não dá pra chamar de comida. Vou dar pra essa aqui, ó, tia. Aqui, tia. Tá cuidando. Eu acho que tem que dar pra pessoas que vão conseguir comida pra você, não? Não adianta nada se tu for fugir do zumbi e tu estiver com fome. Ok. Ela tem uma vozinha mansa, né? Toma comida. Uau, metade de uma maçã. Sunday would be better next time. I'll keep that in mind. If you have any more food, Duck is hungry too. Yeah, when are we gonna get some food? Gurizada começa a enlouquecer quando acaba a comida, né? Have a little food. Eu vou metade de uma maçã pra ele. dar um crackers and cheese pra ele. Parece a coisa mais Oh man, I'm so hungry. pobrezinha. Esse aqui eu não vou dar comida, acabou de chegar. Não te conheço. Não te conheço. Eu tava lendo um artigo também sobre como basicamente, tipo, a literatura que tem sobre relações internacionais e zumbis não é muito crítica, né? Justamente por ela adotar essa perspectiva mais realista e eurocêntrica, né? E basicamente, por exemplo, a perspectiva que eles adotam de países que foram colônias ou países fora desse eixo do centro, ela é muito errônea, ela é adotada de maneira muito errada ainda, sabe? Então, principalmente quando eles colocam os zumbis dentro desse dilema de segurança, sabe? Que é mais essa perspectiva realista, com prioridades de segurança, mas pouco a gente começa a falar, por exemplo, e seria basicamente, tipo, a gente pensa muito sobre, tipo, como que iria parar os zumbis como se ele fosse uma ameaça, tipo a bomba atômica. Que o artigo, ele usa essa palavra também, a atomização das relações com os zumbis. E daí, basicamente, ele fala que a gente trata os zumbis como uma ameaça à segurança nacional e à segurança internacional, mas pouco se fala de segurança alimentar, de segurança de tu ter acesso à água potável, de tu ter acesso a esse tipo de coisa, sabe? Hablei, né? Hablei. E eles criticam... Eles criticam também esse livro do Dresner, né? É Dresner o nome dele. Que ele fala que ele pouco foca na perspectiva feminista. O Batman tá comendo plástico lá, amor. Tu lembra do que você tava falando? Sim. Que o livro do Dresner, ele não foca muito nessa perspectiva
feminista, quando ele fala da perspectiva feminista, ele até nem toca em perspectivas pró-estruturalistas e tudo mais. Então, tem isso, tipo, como que eles podem contribuir para a sociedade em sua forma. Porque também tem algumas situações em que um zumbi é uma arma. Tipo, tu vai atirar um zumbi em uma pessoa. É uma arma, mas tipo, em escala micro. Agora, vamos pensar no The Walking Dead, quando eles, tipo, lideram hordas de zumbi pra fazer um ataque. Então é tipo, é uma nova forma de guerra total, se parar pra pensar. São exércitos que não precisam ser vestidos, eles não precisam de comida, eles não precisam ser liberados, eles não cansam, eles não negociam, eles não se mentem. Existe. Pois é, no artigo que eu tava lendo, eles comparam os zumbis com... Justamente por tu não ter essa posição de negociar com a bomba atômica. E também com grupos terroristas. Opa! Eu tava vendo um vídeo do Lara Thiago que ele fala sobre zumbis, colonização e coronavírus. Ele fala sobre zumbis, colonização e coronavírus. Primeiro ele fala que os zumbis... Ele tava falando que o termo zumbi, ele vem do Haiti, principalmente. E foi transportado aqui pro Brasil a partir das comunidades quilombolas. E a gente transportou isso pra cá e pra outras partes do mundo através do tráfico de escravos, né? E daí, tipo, a primeira vez que zumbi aparece é num livro que é a Ilha da Fantasia, que o termo zumbi é utilizado, que é bem interessante. Acontece, o lugar que acontece é no Haiti. E basicamente, por exemplo, esse medo do outro e esse medo do desconhecido, ele vem principalmente dessa perspectiva de colonizador com colonizado, porque no que acaba a Revolução Haitiana e vão se transportando, por exemplo, essas formas de linguagem, essas histórias, e os conhecimentos, o que demonstra assim, na Ilha da Fantasia é principalmente esse medo de tu virar o outro, de tu começar a agir como um escravizado, sabe? Tanto aquilo que tu falou de andar em hordas, essas coisas assim, sabe? São características de tribos que foram escravizadas, sabe? Tanto que ele fala um pouquinho do Zumbi do Palmares, que o Zumbi do Palmares ele era conhecido assim por ele ser um líder que não morria, que ele era imortal. E daí quando ele é morto, quando o Império, eu acho, o Império, quando capturam ele, colocam a cabeça dele na praça mais pública da cidade na época, né? E pra mostrar que ele de fato não era imortal, sabe? E daí quando passa um pouquinho tem o primeiro filme que a gente tem, ele é em 1915, que é o White Zombie. Que ele é o White Zombie justamente por ser a primeira pessoa branca a virar o zumbi. Mas o zumbi ele sempre teve esse... tem todo esse contexto assim, que é colocado, que principalmente eles não são... Tipo, o que eu li também fala que, tipo, a literatura dos zumbis é dividida em duas partes. Desde 1900, início do século 20, assim, o que a gente vê é o zumbi visto como o outro, como o objeto colonizado, como, tipo, algo que tu tem que se preocupar com para não se tornar, pra tu não virar o outro, sabe? É bem essa perspectiva mais existencialista e mais colonizadora mesmo, do tipo... tipo, em White Zombie, toda a premissa que essa protagonista vai se tornar que nem os escravizados que tem essa religião que utiliza de feitiçaria e de encantos e tudo mais.
Kids used to like that old swing even more than the tour sometimes. É de 1915, eu acho, o White Zombie. E tu virar o colonizado, esse era o maior medo dos colonizadores, né? E daí, a partir do momento que começa a Guerra Fria, o zumbi ele é mais atrelado a essa... esse aí, ó. Coronavírus, apocalipse zumbi e colonialismo. Vou mandar ali no chat. Tu mandou errado. Pois eu vou mandar os dois, que os dois têm a ver com zumbi. Pois é muito interessante. Ele é formado em ciências sociais, se não me engano. Gonna need some rope. There's got to be a board around here I can use as a seat. E a partir da Guerra Fria, sim, ele começou a ser mais utilizado sobre essa premissa de realmente é o fim dos tempos, essa noção de apocalipse, como a gente tem atrelado aos zumbis, ela é bem recente, ela não é, por exemplo, olha, Thiago com H, sem H. Ele é mais usado recentemente, assim, então são coisas bem distintas, né? Porque um é um morto-vivo e tudo mais, e o outro... E realmente, o zumbi ele era uma coisa mágica, ele era uma coisa mística, e a Guerra Fria veio e tirou esse misticismo, basicamente. Pois é. Isso aqui eu vi também. Esses vídeos são muito interessantes, ele é muito bom. E é bom ver também outros acadêmicos que tratam dessas questões da cultura pop sobre mágica diferente das nossas relações internacionais, né? Eu gosto muito de ver quando as coisas que eu gosto fora das relações internacionais podem ser aplicadas nas relações internacionais. Uhum. Mas e tu, o que tu acha assim? Tu acha que essa ótica do zumbi só pode ser encarada a partir dessa perspectiva de estudo de segurança internacional? Ou tu acha que a gente pode pensar essa perspectiva mais do Hora Thiago de realmente esse conceito evoluir a partir da colonização e se tornar um conceito completamente ocidentalizado? Como assim? Porque ele começa no Haiti, né? Ele começa a partir dos escritos de uma... eu não vou lembrar agora o nome. E ele tem toda essa... Não vou dizer dialética, né? Mas toda essa análise, assim, de eu e o outro. Como é que eu vou fazer isso, sabe? E quando a gente passa pra Guerra Fria, não é mais isso. Tipo, como que vamos salvar o mundo? Como que vamos parar o apocalipse, né? Acho que eu nunca tinha visto. Tipo, eu tinha ouvido o nome zumbi dos Palmares, ouvido a história dele, mas eu nunca tinha entendido como que o nome zumbi realmente se relaciona com colonialismo, essas coisas. Pois é, o Hora Thiago no vídeo dele, ele fala que, por exemplo, a palavra zumbi ela surge só depois da Revolução. Ela surge no Ocidente, né? Quando falamos isso, a gente fala do Ocidente. Ela surge no Ocidente só depois da Revolução Haitiana. Só depois que tem essa penetração ocidental, sabe? Essa penetração E daí começa a aparecer na mídia, que nem a gente falou daquele filme do White Zombie, da Ilha da Fantasia. Mas o que a gente vê, pelo menos a partir dos textos que a gente vem lendo, né, pra fazer, parece que aconteceu uma branquificação desse termo, né? Porque até tu ver o primeiro filme de zumbis que fala sobre isso, que é um filme preto e branco ainda, que é o White Zombie, é justamente todo como que isso pode acontecer com uma mulher branca. Como que, por exemplo, como que ela, dominadora, colonizadora, foi posta a essa posição de subjugado, né? E a gente não vê isso, por exemplo, em The Last of Us ou em The Walking Dead. Pouco se tem essa visão crítica da literatura com zumbis, né? E daí quando parte para esse texto que eu li, justamente fala, tu vai utilizar que também, o texto que eu li também ele é sobre educação em relações internacionais, né? E tu vai utilizar
o apocalipse zumbi na sala de aula, por exemplo. E como é que tu não vai perpetuar vou falar dialético, eu não gosto de usar esse termo assim, sem nada. Mas como é que tu não vai perpetuar essa narrativa de os zumbis são os outros, eles devem ser extinguidos, eles devem ser retirados? Porque isso é uma perspectiva que muito tempo tiveram sobre pessoas racializadas, né? Mas existem também 2 tipos de zumbi. O zumbi que tem a consciência e o zumbi que não. Ah, sim, mas a grande maioria não tem consciência, né? É isso que eu penso, pelo menos. Por exemplo, aqui no The Walking Dead, por exemplo, os zumbis, eles são vistos como monstros, eles são vistos como uma coisa de outro lugar, eles são vistos como um perigo que foi feito das próprias mazelas da sociedade, né? Pois é, tipo, tem algumas mídias que tratam do como o ser autociente também. Só que eu consigo pensar agora Sangue Quente, que é um livro, e um filme que foi feito em... Tem aquele filme com o Smith também. Qual com O Eu Sou a Lenda. É de zumbi? Não é zumbis, eles são vampiros, né? Mas é muito interessante, porque pra quem não viu o filme... É o filme do Will Smith, que ele é o último humano que sobrou e ele tem que lidar com essa população de zumbis. E ele começa a capturar eles, ele é pesquisador e ele começa a juntar os zumbis. Essa visão de humanos não humanos reflete muito o viés colonialista, é verdade. É justamente isso. A gente lê, por exemplo, esse texto que eu vi, ele fala também dessa perspectiva mais feminista e como os papéis de gênero eles são implícitos a partir dessa construção do zumbi, a partir da Guerra Fria e dessa transição do termo, né? Dessa visão do termo. E daí, basicamente, o que acaba acontecendo é que tem muito essa perspectiva de eu relacionado com o outro. Mas a construção da literatura sobre os zumbis, como a grande maioria das literaturas construídas na mídia, né? Isso, o texto ele fala um pouco do Said, no que ele fala desse viés eu e outro, humanos e não humanos, que é justamente essa desumanização do desconhecido. E foi o que aconteceu muito, por exemplo, no Quilombo dos Palmares, que foi o último quilombo, foi o maior e o último quilombo da América Latina. E daí qual é o papel da mulher nesse sentido? Eu sei, tipo, nos primeiros episódios da Walking Dead, a gente sempre volta pra série quando tá falando do jogo, né? Pois é, justamente qual é o papel, por exemplo, das fronteiras nesse... Peraí, gente, eu tô concentrado. Morri! Mas eu ia falar, eu lembro muito desse episódio do Walking Dead, que era na primeira temporada, que as mulheres estão lavando roupa no rio, né? E daí elas falam, esse é o nosso papel agora, é isso que nós podemos fazer pra ajudar. Só que, tipo, não é verdade isso. Isso é, tipo, é uma perspectiva pouquíssimo feminista do Robert Kirkman, por exemplo, que é uma cena que elas estão todas no rio bem na primeira temporada, assim, sabe? Tipo, o texto que ele fala é que por essa literatura ela ser reforçada, principalmente, tipo, por exemplo, Eu Sou a Lenda, ele, tipo, é um cara sozinho, dominando tudo e todos e não sei o que, sabe? Justamente por ser uma literatura de homens, feita por homens, para homens, pouco se fala do papel da mulher nisso, sabe? Tanto que até, tipo, pouco se fala da mulher nisso e pouco se fala do papel da pessoa que é racializada nisso, sabe? Por exemplo, que nem a gente falou em White Zombie, ou até o vídeo do Era Thiago que eu vi, ele fala de Shaun of the Dead, que é é o mesmo cara que fez A Noite dos Mortos Vivos, é um filme antigo, né? De 1980, eu acho, assim. Só que ele pega de outra perspectiva, o que eu acho muito interessante a maneira que ele faz isso, por exemplo. Porque ele coloca os zumbis dentro de um shopping. Inclusive tem um episódio de paródia da South Park que faz paródia com Shaun of the Dead. Não tem uma mulher grávida. E ela dá luz a um bebê zumbi. Não sei. Eu sei que tem o Shaun of the Dead
E tem um que é no shopping e tem um que é tipo a Noite dos Mortos-Vivos, que daí já é mais aberto assim. Mas eles são colocados no... Ah, meu Deus do céu! Por que essas coisas continuam acontecendo comigo? Eu assustada que tenho que lutar com zumbis no episódio sobre zumbis. Mas eu até... E daí eles falam que tipo, o Shaun of the Dead é uma crítica ao consumismo, que a gente vai virando zumbis e escravos do consumo, né? Nossa, eu morri de novo. Espera que eu vou me concentrar agora. E de realmente ter que... É uma crítica social foda, basicamente. Pois é, sabe? Então, é um instrumento muito interessante pra tu utilizar, por exemplo, na sala de aula, sabe? Mas tu tem que ter todas essas perspectivas críticas em mente. Que é o texto da autora que eu li fala, sabe? Peraí que eu vou me concentrar, amor. Mas é claro que, tipo, por exemplo, se tu vai fazer um filme, é muito mais interessante tu ter as coisas explodindo, carnificina e tudo mais, justamente por essa normalização da violência que a gente teve depois da Guerra Fria, né? Porque a perspectiva de segurança parece mais interessante, assim, sabe? De uma perspectiva do Ocidente, sabe? Tudo é, tipo, tiro, porrada, bomba, violência, arrancar a cabeça, sangue, tripas. No artigo que a gente estava trabalhando sobre representatividade LGBT nos jogos, a gente fala um pouquinho sobre isso, sabe? De como os jogos eles servem para representar dinâmicas que às vezes a mídia tradicional e os meios tradicionais de mídia ignoram, né? Então a Clementine, muito antes de existir qualquer personagem lésbica, bissexual em The Walking Dead, a Clementine estava ali. Ok que agora ela é uma criança e a gente não, tipo... Nada disso é imposto até ela, tipo, chegar na adolescência no jogo, sabe? Mas é interessante pensar que nesse quesito de literatura dos zumbis, o jogo parece estar muito à frente, sabe? Porque, tipo... O livro 1000 passos atrás. E o livro 1000 passos atrás. E o livro é horrível. O livro da Walking Dead, eu não consigo lembrar agora, mas é mais de uma mão da contagem de cenas de estupro. Tipo... Nada a ver, sabe? Mas também pensa, tipo, a Michonne vai ter a série dela, com o Rick. Agora o Daryl vai ter a série dele, sozinho. Pois é, e a gente não vê isso nos jogos, sabe? Por exemplo, a primeira a primeira representação que a gente tem de mulheres lutando contra os zumbis é o Resident Evil. Que é tipo uma exceção muito, muito específica à regra. E deu certo porque deu certo, assim, sabe? Mas é muito interessante, tipo, parar pra ver que o jogo, muitas vezes, ele vai estar à frente da televisão, que é o que a gente vê como principal meio, sabe? Essa criança quase quebrando o pescoço. Eu se tivesse no apocalipse zumbi e visse um balanço, eu ia quebrar meu pescoço também. Push me on it? E daí o jogo, por exemplo, como eu tava falando, ele não tem esse medo de matar o protagonista homem, ele não tem esse medo de, por exemplo, dar espaço para as mulheres, sabe? Porque a partir, assim, do terceiro jogo é Clementine. E é como ela quer salvar o irmão dela, é como ela quer salvar a família dela, é como ela quer construir um mundo melhor para ele viver, sabe? Pro irmãozinho dela. Ele tá empurrando de forma cautelosa e segura essa menina no balanço. Ele não é pai, né? Pai pega a criança pelo tornozelo e sacode assim. Então, acho que por hoje finalizamos aqui. Fique ligado nas nossas redes sociais. E muito obrigada a quem nos viu até aqui. Um grande beijo. Um grande abraço.